Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Fontanes Filmes Podcast, aquele podcast que vai impactar a sua vida. Hoje com uma convidada muito especial, inclusive eu vou ler o currículo dela aqui. Ela é psicanalista clínica, terapeuta de casais e especialista em relacionamento e saúde emocional. Casada há mais de 25 anos e vai compartilhar tanta coisa especial aqui com a gente. Eu estou com ela, com a Mara Costa. Mara, seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada, muito podcast. Que honra obrigada. te receber Gratidão, aqui. Larissa. Que Muito. honra. Eu Que que honra. agradeço, eu que agradeço. Estou muito feliz pelo convite, pela oportunidade. E vai ser um bate-papo bem bacana e construtivo. Com certeza. E eu já quero que a galera te conheça para colocar todo mundo na mesma página, porque a gente conversa aqui no bastidor, já peguei muita coisa com ela, mas o pessoal não te conhece a fundo. Então, assim, quem é a Mara? Pra gente começar, eu sei que essa pergunta é clichê, mas é tão importante saber quem é a Mara Costa, o que te levou a ir pra psicanálise. Então, compartilha com a gente aí um pouquinho sobre você. Então, a Mara Costa, ela é mulher, né, em primeiro lugar, mãe, esposa, apaixonada por relacionamentos, pela psique humana, também por psicanálise e na trajetória, né, na busca de conhecimento ao longo da minha vida, da minha jornada e história, eu acabei me deparando com questões tanto pessoais, né, começaram por mim primeiro, questionamentos com relação à psique humana, à saúde mental, o desenvolvimento emocional e também o foco, sempre focando em relacionamentos, né, autoestima também, dependência emocional, mas e aí eu comecei a trilhar essa jornada, né, de autoconhecimento e querendo transbordar tudo aquilo que eu aprendi através da dor, porque a nossa dor ela está intimamente ligada com o nosso propósito. E aí foi que nasceu e surgiu esse propósito de trabalhar com pessoas, com mulheres, com casais, e é isso. Nossa, muito bom. Eu já quero começar por aí. Já quero começar entendendo qual foi a dor, Mara, que levou você a ressignificar e hoje fazer dessa dor um propósito de vida. O que aconteceu? Então, a princípio, eu acreditei que era problemas no meu relacionamento. Mas aí, estudando, me aprofundando na psicanálise, que a psicanálise ela vai lá na raiz, né, dos problemas, das questões, eu identifiquei que tudo começou na minha família de origem, né, pai e mãe. O que eu vi, qual o modelo, qual o exemplo que eu tive ali de família, do papel do homem, do papel da mulher, sobre o amor, né? Que o primeiro amor de uma menina é o pai, né? E a mãe também. E de um menino, a mãe também e o pai. Então ali começa do 0 aos 5, 6 anos, ela forma a nossa personalidade. E ali fica registrado uh, melhores momentos, traumas, dores, e se você não trabalhar e não ressignificar e não tratar tudo aquilo que você viveu, principalmente os traumas naquela fase da primeira e da segunda infância, ela começa a se repetir até a fase adulta, enquanto você não olha para ela e não cura e não trata. Então, tudo começou ali, né? Pai e mãe na infância, uma família muito disfuncional, né? Onde eu nasci, muito disfuncional. Eles não tinham conhecimento, não tiveram oportunidade de ter conhecimento, terapia, nada disso. Então, eu nasci num lar desestruturado e disfuncional. Então, quando eu casei, logo repeti mais do mesmo, né? Então, foi assim que surgiu esse interesse, né, por trabalhar e descobrir mais sobre essa questão da família, do casal e de curar realmente as nossas dores e traumas. Então você se viu nesse cenário onde você estava casada, vivendo alguns conflitos internos no seu casamento, que você buscou solução e a solução não era, talvez, não era literalmente ali naquele caso, a raiz, a causa era Mais profunda. profunda. Entendi. Mas sem a psicanálise eu nunca ia perceber, porque é inconsciente. Nós agimos no piloto automático, então a gente está sempre culpando o outro. E a gente tem, o ser humano, o sujeito, ele tem dificuldade de fazer essa autoanálise, de se olhar, se observar,
né? E que às vezes você está fazendo um espelhamento na outra pessoa, você está repetindo o padrão que você viu dos seus pais, só que não é consciente. Você está agindo no piloto automático e nem percebe. Então, às vezes, o casal, a maioria das vezes, eles me procuram, ou até individualmente, porque eu também atendo individualmente, eles me procuram achando que o problema é X, mas ali é só o topo do iceberg. Tem uma raiz muito mais profunda, né? Tem algo mais profundo, que enquanto a gente não voltar e não trabalhar, não consegue resolver aquele problema ali do casal, né? Que aparentemente seria o principal, mas não é. Tem algo mais profundo. Entendi. E você falando aí para casais, eu vou te passar algo que eu vivi e você me confirma se faz sentido a minha análise com base no que você tá falando. Eu tô olhando, né, pra minha vida no passado e tô lembrando de algumas situações. Eu me relacionei com algumas pessoas e que cada pessoa meio que acionava um gatilho. Eu fui diferentes pessoas. Eu fui uma versão diferente minha. Então, eu já me relacionei com pessoas que acionam um lado que eu era ciumenta. E eu me dizia que não era ciumenta, mas acontecia uma coisa da pessoa ser muito ciumenta, então eu acabava, não sei se eu tava espelhando, e aí eu também tive um lar onde meu pai era muito ciumenta, e acionou talvez aquele gatilho. Então eu não sei, é possível isso? Por exemplo, eu tenho uma bagagem de um reflexo de ciúme lá atrás, mas eu não tenho nenhuma vivência aqui que precise usar essa informação. Mas a partir do momento que eu começo a vivenciar, eu tenho opa, quando tem ciúme é assim que se reage. É possível? É isso que aconteceu, Sim, assim? sim, memórias ficam arquivadas, né? Então você vai repetir aquilo que é comum para você. Então, se você teve um pai, uma mãe que ou eram ciumentos, ou também tem outra, às vezes eles não tinham questões de ciúmes, mas você foi abandonada, que é uma das 5 feridas emocionais que eu trabalho também bastante na terapia. Então você viu, você participou e viu o abandono ou da sua mãe sendo abandonada, ou seu pai sendo abandonado, e aquilo cria uma ferida profunda, que é a dor do abandono. Então, quando você começa a namorar com alguém, que ela não te passa segurança, ela não te passa confiança, e lembra alguns traços ali de memórias do seu pai, vamos supor, seu pai que traiu sua mãe. Né? Então, a dor é da sua mãe, mas você tem uma simbiose ali com ela é sua mãe, você ama, né? Então, você acaba trazendo aquela ferida com você também. E aí, aquela pessoa em específica, ela vai, por não te passar segurança, ou algum comportamento que lembrou que seu pai fazia ou fez com a sua mãe, pode ativar um gatilho dos ciúmes e o medo e o pavor de ser abandonado, de reviver aquela dor novamente. Então, assim, 90% dos pacientes, homens ou mulheres, quando eles chegam, eu sou muito ciumenta, muito ciumento, descontrolado, não sei o que fazer, a primeira coisa que eu pergunto você já passou por algum tipo de abandono? Ou você já viu seu pai e sua mãe, né, sendo traídos? Ou houve algum abandono? E normalmente 80 a 90% já sofreu o abandono. E aí passar por aquilo de novo, ser abandonado, só dele pensar de que pode novamente ser abandonado, aquela criança interior que não foi trabalhada, curada na terapia, ela salta, né? E ela grita, porque ela não quer reviver aquilo novamente. Caramba. E uma coisa muito interessante que acontece é que quando um desses indivíduos busca a cura, começa a curar todo mundo em volta, né? Porque eu vivi num lar assim, muito disfuncional. Hoje, eles são, assim, maravilhosos, são um exemplo pra mim. Os dois são, eu sou cristã, eles são cristãos, eles estão junto na igreja, eles vão, fazem a obra do Senhor, são exemplo para muitas pessoas. E não foi sempre assim, mas olha como é bom resgatar, né, aquela essência do que de fato é o amor, o que é o conviver junto. E eu e meu irmão, a gente passou vamos botar muitas situações, né, assim, com eles. E que quando eles começaram a se curar, a gente também foi sendo curado ali, de ver o amor. Eles estão há tanto tempo juntos, mas boa parte desse tempo foi se machucando e hoje eles estão vivendo a melhor fase. Hoje, meu irmão quase não fica lá, ele ainda tá com os meus pais, mas ele quase não tá presente. Então ele tá já vivendo a vida dele, eu também já sou casada. E quando a gente visita, a gente vê um casal que se ama e que eu não conhecia essa versão. E eu falei assim, nossa, que lindo, olha como a transformação é possível.
Cara, a Sim. gente viveu realmente coisas muito difíceis com eles. E hoje ver minha mãe falando que ama, meu pai falando que ama, eles sendo super parceiros. E eu falo assim, que maravilhoso, que gostoso vivenciar isso. Então, aquele casal que hoje tem um caos, tem chance pra eles, né? Com certeza, com certeza. E você ter esse exemplo dentro de casa é melhor ainda. Então, eu falo sempre para os casais, ou aquele que vem, às vezes o outro não quer terapia, já está muito desgastado, às vezes um me procura para mudar, né, restaurar o relacionamento. Às vezes só uma pessoa procura. Então, aí é possível, às vezes um mudando, né, vamos supor, a esposa, tem homens também, tá? Tem pessoas que falam, quem busca mais terapia? É a mulher, para casais, o homem ou a mulher. Lá no início, quando eu comecei a trabalhar, era mulher, mas hoje muitos homens. Só que a diferença é que a mulher, ela procura ajuda já logo nos primeiros sinais, ela já começa a perceber e entende que ela precisa de ajuda para não chegar na UTI, né, da relação. O homem já procura quando já está assim, naquele fiozinho ali para estourar, mas eles procuram bastante também. Então, quando pelo menos um toma a atitude de mudar, se transformar e mudar a mentalidade e tentar fazer diferente, já consegue bons resultados ali no parceiro ou na parceira, e isso vai reverberar para os filhos, com certeza. E Muito vai bom. trazer mais harmonia, segurança. Acontece muito, Mara, das pessoas chegarem pra fazer essa terapia com você e essa pessoa vir sozinha e depois o parceiro ou a parceira acompanhar? Sim, sim. Existe uma resistência, às vezes, de um dos parceiros por alguma mágoa, algum ressentimento. Então, acontece, assim, de um vir me procurar primeiro, conversar, trabalhar, e aí conseguir convencer o outro para vir também. Ou, às vezes, só vem um, o outro não quer, mas aquela pessoa, ela consegue, mudando nela, ela consegue mudar todo o ambiente, transformar ali o ambiente, trazer mais paz, tranquilo. Claro que, às vezes, ela percebe que ela está trazendo. Aquela pessoa, ela tem uma certa consciência de que ela está trazendo, sendo o estopim, puxando ali as brigas, as confusões, né? E aí é mais fácil. Agora, quando a pessoa que veio buscar, na realidade, ela tá tentando buscar, mas o outro tem uma parcela grande também e aquele outro não busca ajuda, aí é um pouco mais difícil. Então tem casos e casos, tudo depende muito, né? E a primeira pergunta que eu sempre faço quando o casal chega é a primeira clássica, né? De bate pronto, eu pergunto: você ama fulano? Eles não estão esperando essa pergunta. E você ama fulana? Como eu sou psicanalista, o corpo fala, só da forma que eles vão responder, eu já tenho um termômetro ali, se realmente ama, se não ama, se está magoado. E eu também pergunto quantos por cento eles estão realmente dispostos a lutar pelo relacionamento, para fortalecer. E de acordo com a resposta deles, eu também consigo ver o engajamento de cada um, aquele que realmente está disposto, aquele que só está ali porque está obrigado. Então, isso é importante, ter esse olhar psicanalítico também na hora de fazer as perguntas certas na terapia. E normalmente se procura porque ainda ama, né? Porque realmente ama, porque realmente quer lutar e quer fortalecer, e só quer realmente ajustar e alinhar o Muito bom. relacionamento. Por que os casais têm tanta dificuldade da comunicação, né? Eles têm tanta dificuldade de se comunicar, de dizer que amam ou de entender um ao outro, a dor do outro. Por que isso acontece? Perfeito, Larissa. Essa pergunta ela é muito recorrente. A comunicação é o pilar, né, um dos pilares fundamentais de um bom relacionamento. Qualquer relacionamento, mas principalmente no casamento. Só que a mulher ela é mais emocional, a mulher ela tem prioridades diferentes do homem, ela gosta mais da comunicação, então quando ela está com algum problema, ela gosta de falar e de resolver e conversar. O homem, por ter aquele espírito mais de liderança, né, que a gente costuma falar que é o provedor, o protetor e o líder, ele não quer trazer problemas ali para a família, ele quer tentar resolver. Então, quando o homem está com algum problema, ele prefere ir para a caverna, né, e tentar ali fazer uma autoanálise e resolver. Em último caso, ele vai trazer para a família aquele problema, ele vai tentar resolver primeiro. Diferente da mulher. Então, cada um funciona de uma forma. O homem é mais racional e lógico. A mulher é mais emocional,
né, emotiva, então às vezes ali dá choque na hora da comunicação. E tem outros fatores também, a linguagem do amor. Eu peguei um casal uma vez que eles já estavam, acho que há 25 a 28 anos juntos, e eles queriam separar. E na primeira sessão, a chave já virou, né? E eles entenderam que não, na realidade não é que meu marido não me ama. Ela veio com a queixa de que achava que ele não amava mais ela, né? E ele com a queixa de que ela só reclamava e que nada estava bom, nada que ele fizesse estava bom. E ela falou que, não, acho que não amo mais, não estou mais, né, apaixonada, não amo mais. 25 anos de casado, mais de 25 anos de casado. E ali perguntando para eles qual a linguagem de amor dela. Perguntei para o marido, ele não sabia. Qual a linguagem de amor dele? Ela não sabia. Temperamento, qual é o seu temperamento e o dele? Claro, a pessoa não tem obrigação de saber, né? Esses termos, tal, qual o temperamento. Mas o autoconhecimento, ele é fundamental para o relacionamento. Se eu sou uma pessoa sanguínea, casada com melancólico, eu preciso entender que eu sou mais impulsiva, eu vou agir mais pelo impulso, eu falo mais, e o outro é melancólico, eu tenho que tomar cuidado com as palavras, porque ele é mais sensível do que eu, ou ele é colérico, ele explode, ele é mais... Então, na terapia, a gente faz esse mergulho no autoconhecimento e vai alinhando o casal. E ali, alinhando o temperamento deles, a linguagem de amor deles, vai melhorando a comunicação. E aí eu trabalho também os pilares da comunicação não violenta, né? Qual é o tipo de comunicação violenta? Então, a gente vai investigar como que eles estão se comunicando, a gente vai detectar ali, e aí eu vou explicar, ensinar a comunicação, como não ter uma comunicação, né, violenta e qual é o passo a passo. E aí a pessoa vai praticando no dia a dia, não é mágica, né? Terapia não é magia, não é mágica, é um processo, é uma jornada, e é conhecimento. E aí, com o passar das sessões, eles vão aprendendo essa comunicação e a respeitar o tempo do outro, o temperamento, começar a tratar o outro na linguagem, dar amor na linguagem dele. Porque se a minha linguagem de amor é palavras de afirmação, você pode vir com um caminhão de presentes para mim. Eu não vou me sentir amada, eu vou me sentir amada quando você me elogiar, quando você elogiar o que eu fiz, que eu tô bonita. Então tem tudo isso, né? E são coisas que parecem simples, mas que a maioria dos casais não sabem, não tem conhecimento. Então a terapia é fundamental para trazer esse conhecimento e alinhar. Não é que, às vezes não é que o amor acabou, simplesmente vocês não estão sabendo se comunicar, sabendo alinhar, sabendo respeitar o jeito um do outro e também trazendo uma boa comunicação e maturidade também, né? Muito bom. E a gente tende a fazer o gesto de carinho da forma que a gente gostaria de receber, né? Então, sem consciência disso, falar, eu gosto de presente. Não, então eu vou dar um presente. A pessoa, aquilo não vai fazer o mínimo sentido para ela se ela não for desse mesmo perfil, né? Sim. Às vezes, nesse caso desse casal, ela falou assim, a linguagem dela era toque físico e elogio, palavras de afirmação. E ele não era de elogiar e nem do toque físico, porque ele foi criado... a linguagem de amor que ele aprendeu na infância era atos de serviço e tempo de qualidade. Então, ele é o cara que não deixava faltar nada em casa, dava tudo pra ela, estava sempre presente, ia com ela em todos os lugares, estava sempre junto, mas ele era um cara calado. Ele não era normal para ele ficar elogiando, porque ele não aprendeu assim. Não era, ele não foi criado com toque, abraço, beijo. Então, na cabeça dele, ele estava assim demonstrando que amava, mas na cabeça dela, não. Ela não estava se sentindo amada. Aí, na terapia, ela entendeu, não, realmente ele me ama, mas na linguagem dele eu não sabia. Então, às vezes, você se divorcia, separa, por falta de um conhecimento. Ele sempre te amou, ele sempre demonstrou, mas na linguagem dele. Então, é importante ter esse conhecimento. E é aconselhável, Mara, a gente, depois que entende isso, buscar melhorar pro outro. Por exemplo, o meu esposo, ele gosta mais que eu esteja presente. Eu não sei nem qual o termo que dá, mas ele gosta que eu esteja do lado dele. No bom, no ruim, sabe? Que eu esteja ali, que eu elogio o que ele faz.
Então, acho que é esse perfil que esse mesmo rapaz tinha, né? Ele Sim. demonstrava dessa forma. O meu marido gosta de receber assim. Então, vale a pena não só o entender que, tá, ele vai me demonstrar assim e fica por isso mesmo. Não. A gente tentar lapidar pra quando for a minha vez de elogiar, de dar amor, fazer dessa forma e ele tentar entender também como eu faço. Com certeza. Esse é o ponto ali principal da terapia. No final, além de trazer, primeiro nós vamos diagnosticar, descobrir a dor e ali trazer o conhecimento, porque tudo aquilo que está inconsciente eu vou repetindo. Quando eu trago para o consciente, opa, então o problema é esse. Então já sei que ela gosta assim e eu sou assim. Só que, e aí, o que eu faço com essa informação? Aí, sempre no final de cada sessão, eu trago uma tarefa para o casal. Então, sempre tem uma tarefa. Então, um exemplo nesse caso aí, né? Você vai colocar o seu celular ali para despertar, ou se você tiver uma memória boa, uma vez no dia, você vai demonstrar para ela, na linguagem dela, um elogio. Bom dia, princesa, como você tem um ótimo dia, eu te amo, um dia abençoado. Não, a linguagem de amor dela é presente. Poxa, passei na padaria, vou comprar o sonho. Ela adora sonho, vou comprar um sonho hoje para ela, eu vou trazer esse bombom que ela gosta. Então ela vai se sentir amada, porque você lembrou, mas às vezes não é o piloto automático dele, ele não está acostumado, então ele vai ter que ter um lembrete. Ele vai ter que ter algum tipo de exercício para criar um novo hábito. Aí eu dou algumas dicas e técnicas para criar esse outro hábito. Porém, assim, o desafio é ela começar a demonstrar na linguagem dele também para ele, porque isso que é importante, e ele para ela, né? E ele para ela. Mas tendo clareza de qual é a linguagem de cada um, respeitando, mas casamento é uma unidade, é uma troca ali, né? Vocês estão juntos, então não adianta eu querer ter atitudes egocêntricas, egoístas, se eu tô casada, né? Eu preciso fazer algo eu vou fazer algo também para agradar o outro. Se eu quero fazer só por mim, então permanece, eu falo pro pessoal, né, lá que eu faço atendimento. Gente, se vocês não querem mudar, mas eu nasci assim, eu sou assim, não vou mudar para agradar ninguém. Casou por quê? Então, por que casou? Né? A gente casa para agradar, sabe? Não é só por mim, porque eu quero ser feliz. Não, é para transbordar, para fazer o outro feliz também. Não que é obrigação você fazer. Não, não é isso. Você não tem obrigação de fazer ninguém feliz. Mas no casamento é uma troca. É uma troca, é uma parceria. Então, impossível eu falar que, não, eu não sou obrigada a fazer ninguém feliz. Então, fique sozinha. Se você não quer, né, ter um relacionamento saudável, tranquilo e feliz, então fique sozinha e faça só você feliz. Muito É mais bom. ou menos por aí. Muito bom. Caramba, que tema importante. E tem muita gente que nunca nem ouviu falar disso, né, Mara? Você deve lidar com isso o tempo todo. Tá, mas linguagem de amor, como assim? Porque no nosso mundo, no meu mundo, dar presente é a linguagem do amor. Como é que você não acha que é isso, né? Que a gente tem o nosso mundinho. Então, assim, muita gente não sabe disso, né? Não sabe. E o conhecimento, ele tá aí, né? Hoje em dia, a internet tem trazido bastante dessas informações. Eu indico livros para os meus pacientes, vídeos, tudo para agregar e para trazer mais conhecimento. Mas a prática ali semanal da terapia e os exercícios, colocar para fora e esse olhar de uma outra pessoa de fora, porque às vezes a esposa fala assim, mas eu sempre falei isso para ele. Agora, só porque você falou, agora ele concorda. Mas eu sempre falei isso para ele. Porque às vezes acha que é uma implicância, acha que a pessoa está exagerando. E quando escuta um profissional falando da área que estudou, a pessoa fala, opa, se o profissional está falando, eu também estou pagando para, né, para trazer esse conhecimento. Então, aí a pessoa começa realmente a praticar. O que ela já sabe na teoria, né? Porque o melancólico, eles são super inteligentes e sabem tudo na teoria, mas na prática eles têm um pouco de dificuldade de colocar em prática. E a terapia de casal, ela ajuda a você ir colocando, inserindo esses novos hábitos no dia a dia do casal. Entendi. A gente sabe que casamento, Mara, é muito complexo, Com né? certeza. Ele é desafiador e tem diversas fases. Então, fala pra gente um pouquinho, assim, sobre esses desafios, quais são as principais fases desse casamento, para que a galera que tá começando agora, que casou há pouco tempo, por exemplo, tem 1 ano de casado. Então, assim, eu tenho tanta coisa para poder vivenciar, mas que através da sua ótica, da sua experiência, que já tem 25 anos, que trabalha com isso,
vai facilitar tanto a minha jornada. E quem não casou, que às vezes já perdeu até a esperança. Então, fala um pouquinho sobre o casamento, que é muito complexo, desafiador e tem diversas fases. Quais são essas fases? Conta pra gente. Olha, algo assim bem simples, só para resumir, assim, depois eu entro mais assim nos detalhes. Imagine que o casamento, que quando você casa, está nascendo uma relação, está nascendo um novo, tem o A e o B, marido e mulher. Quando você casa, é um casal ali, né? É um relacionamento. Está nascendo uma terceira pessoa, vamos dizer assim. Então, ali, o primeiro ano do casamento é como se fosse o primeiro ano de um bebezinho. Nasceu um relacionamento. Então, você é o quê? Muito imaturo, tem as birras, tem as manhas, tem aquela fase. Pode reparar, o pessoal fala, é a crise dos 7 anos. Por quê? Do primeiro até o sétimo ano do casamento, o casal ainda está muito imaturo. Eles não têm muita experiência de como é. Só se já veio de um outro relacionamento, aí tudo bem. Mas se é o primeiro relacionamento, então ele ainda é muito imaturo. É como se fosse bebezinho ainda. E depois tem a fase, né, da adolescência do relacionamento e vem a fase da maturidade, é quando aquele relacionamento já está mais maduro, já passou por muitas coisas. Então imagine, se você é recém-casado, é como se o casamento ainda fosse um bebezinho. Vai vir a fase da adolescência, mas também vai vir a fase adulta, que é o amadurecimento, né? Então no início a gente tem aquela fase da paixão, né, da paixão, do romantismo, da idealização. O príncipe encantado, ela é a mulher linda, maravilhosa, perfeita. E eu costumo falar, né, que a gente usa um óculos rosa, principalmente a mulherada, né? Coloca um óculos rosa. Aí tem a questão da paixão também, que a ciência, né, a neurociência já explica que é uma demência temporária. Então, a paixão, ela dura, inicial, de 6 meses até 24 meses, que seriam 2 anos. Então, aqueles 2 anos, você vai ver a pessoa com óculos rosa. Vai ser aquela coisa encantadora, aquela coisa romântica. Depois começa a vir o amor maduro, que é a parte da construção, do alinhamento, de realmente se conhecer sem aquela fase da empolgação e da paixão. E depois vem a fase do amadurecimento, né? Que é aí que você já passou, já conhece melhor o outro, a linguagem de amor dele, o temperamento dele, você já conhece o que gosta, só do olhar, né? Só de você olhar, você já conhece, já sabe. Então, assim, é a fase que o casal ele já amadureceu. Então, são basicamente essas fases do relacionamento. A melhor, obviamente, é a lua de mel, que é a fase da paixão, né? A mais desafiadora é a fase da construção e da adaptação, e quando vem os filhos também é bem desafiador, porque, né, é uma responsabilidade muito maior de educar. Você tem que lidar entre ser esposa, ser mulher e ser mãe. Então, a mulher, principalmente a mulher, ela tem homens também que se perdem, né? Então, às vezes ela se perde naquele papel de mãe e aí a mulher morre. E aí ela começa a não se cuidar, não se arruma, não prioriza também aquele lado mulher que atraiu aquele homem no início da relação. E ele também. E aí ela entra no personagem, no papel de mãe, e ela fica ali eternamente. E aí vem pra terapia, meu casamento tá acabando, não sei mais o que fazer. E aí quando você começa a trabalhar a autoestima e resgatar aquela mulher que estava adormecida, né, e trazer esse equilíbrio, aí o marido volta até a falar, nossa, tô me apaixonando novamente por você. Por quê? Porque ela trouxe um equilíbrio e resgatou aquela mulher que ele conheceu no início do relacionamento, né, que se cuidava, que se amava, que se valorizava, que priorizava ali o casal. Quando chegam os filhos, é um desafio para a mulher equilibrar esses papéis. E a terapia faz um papel fundamental, que é ajudar a mulher a trazer esse equilíbrio na vida dela. E o homem também, porque eu já peguei homens que a mulher falava, a mulher era a energia masculina da relação, trabalhava, e quem cuidava, levava para a escola, e quem se preocupava com as tarefas, acabava que era o homem. E ele entrou no personagem do pai de uma forma tão forte que ela foi perdendo a admiração, porque aquele homem que ela conhecia se perdeu ali no papel de pai. Então acontece também. É mais difícil, mas tem também. E por que você acredita que a pessoa acaba se perdendo? Ela fica tão tomada de outras coisas e aí... Como que isso acontece? Porque às vezes a gente só detecta que tá com problema no problema. No problema. E aí como é que ela pode previamente
olhar e falar assim, não, eu tô indo pra um caminho, quais são os sinais, né? Eu tô indo pra um caminho ruim, eu começo talvez, eu tenho o hábito de me maquiar, tô só dando um exemplo muito superficial, tá? Uhum. Tenho o hábito de maquiar e aí do nada eu já não quero mais, eu não quero mais arrumar meu cabelo, me maquiar, não quero mais cuidar, ai não, deixa pra lá. Quais são os indícios aí dessa, principalmente a mulherada, que é o que passa muito, que ela tá se perdendo dentro de si, daquele contexto? Quando ela começa a observar que ela não é mais aquela pessoa do início, ou quando ela era solteira, ou do início da relação. Ela não é mais. As prioridades dela mudaram, o foco dela mudou, porque tem aquela cobrança, né, de, poxa, eu tenho que ser a mãe perfeita, eu tenho que educar. O homem hoje em dia também ajuda muito nesse papel, mas a mulher acaba se perdendo mais, porque como o homem ele tem no inconsciente coletivo, o homem é o provedor, o protetor e o líder. Claro que não é uma regra, mas na maioria, né, dos casos, esse é o papel. Então, ele vai se preocupar mais com o trabalho, prover, cuidar, proteger, liderar. E então, para ele não se perde tanto. Ele pode se perder, sim, no trabalho. Aí é quando o homem fica muito workaholic, ele se preocupa tanto em ganhar dinheiro e prover que ele acaba esquecendo também do acolher, do estar com a família, de nutrir o amor, né, de olhar para as crianças e para os filhos e conversar. Então, o homem tem mais essa tendência de ser workaholic. O homem da energia masculina, né? A mulher, ela como tem essa, no inconsciente coletivo, ela tem essa, vamos dizer assim, ela acredita que o papel dela é cuidar, acolher, nutrir a família, a parte da espiritualidade também é algo que é muito forte na mulher, mais até do que o homem. Então, ela acaba focando nisso, na família, na casa. Ela trabalha também, mas ela sabe que o peso maior da provisão não está sobre ela. Então, ela acaba focando muito no papel dela, né, querendo ser uma mãe ali perfeita e acaba esquecendo o papel também de ser mulher, né, de se cuidar, do autocuidado. É a primeira coisa que a gente ensina, que é o sinal. Como é que está o seu autocuidado? Né? Acho que é o termômetro ali da mulher. Tá se cuidando, sabe, se priorizando, se arrumando ou não, tá só focada nos filhos. Então, o primeiro termômetro para a mulher observar se ela está saindo desse papel de mulher é quando ela foca muito nos filhos, casa, marido, e esquece dela. E aí o corpo dá sinais, E né? o corpo dá sinais. Eu atendo mulheres que elas se perderam tanto nesse papel que elas chegam muito acima do peso, porque aí ela acaba descontando ali na comida, né, no prazer da comida. Elas acabam com depressão ou ansiedade, porque elas gostariam de voltar a ser aquela mulher do início, que não tinha filhos ou que não tinha um monte de responsabilidade com a casa. E é difícil, porque agora você tem que trazer um equilíbrio para essa nova realidade. Mas o bom é que é possível, mulheres, né, vocês conseguirem trazer esse equilíbrio e fazer essa dança, né? Na vida é um grande palco, né? Imagina que a vida é um palco e você tem vários papéis. Então, através da terapia, você consegue entender que eu posso dançar entre esses papéis de uma forma leve. Ora, eu vou precisar focar um pouco mais no meu lado mãe, ora, eu vou precisar também no meu lado amante, esposa, né? Então, é uma tarefa, uma técnica também que eu passo para os casais, né? O dia do casal, vocês vão sair para namorar, vocês Importante. não vão falar de filhos, não vão falar de contas para pagar, de problemas, vocês vão sair como se como se fosse um casal de namorado e tá saindo ali para namorar, né? Então, você vai se arrumar como se estivesse saindo com o seu namorado. Então, você vai se arrumar, se perfumar igual lá no início. Então, isso ajuda bastante também o casal ter aquele momento do casal, homem e mulher. Esquece ali o papel de pai e mãe e conseguir fazer essa dança. Não é fácil, mas é possível. É só você se organizar. E eu tava aqui pensando, existem muitos recursos, muitas ferramentas. Essa é uma delas. Sim, é Uma uma das delas. ferramentas que a gente pode utilizar de criar uma regra, né, ali de, toda semana a quarta-feira do amor. Isso. Vamos sair quarta-feira para ir no cinema, tomar um sorvete, comer, sabe, num restaurante legal. E assim, fala um pouquinho mais sobre essas ferramentas práticas que a gente pode trazer pro relacionamento ali no dia a dia. Eu adorei essa, já vou aplicar lá em casa. Sim, sim. Então, tem várias, né? Dependendo da queixa principal daquele Sim. casal, aí tem a comunicação, aí tem as ferramentas e as técnicas para melhorar, que eu uso muito a comunicação não violenta, né?
para melhorar a relação. Aí tem técnicas. A linguagem de amor, como eu demonstrar para o outro que eu amo, que ele entenda que eu estou amando. Então, ali eu também vou passar e ensinar algumas técnicas para ele aplicar no dia a dia. Para fortalecer e apimentar a relação. Comunicação, o que ele gosta, o que não gosta, né? Se tem algum fetiche. Eu brinco com as meninas, eu falo assim, ó, a gente tem que fazer assim, a pílula da safadeza. O que é a pílula da safadeza? Manda uma frasezinha picante pro marido no meio da semana ali, hoje tem, né? Manda assim alguma foto com uma roupinha assim mais sexy, né, para chamar ali a atenção. Coisa que você fazia ali no início. Falar coisas, né? Sair para namorar, lugares que vocês gostavam no início da relação, do relacionamento. Então, aí, uma semana um escolhe, às vezes a mulher gosta de ir para restaurante, cinema, o homem às vezes vai querer ir para um motel ou para um hotel, e aí cada semana um escolhe para ficar equilibrado, né? E o diálogo, o que você gosta? Né? Eu acho tão bonitinho quando você bota um saltinho vermelho. Eu gosto quando você coloca aquela camisa branca, sei lá, preta. Enfim, é a comunicação, é falar e trazer elementos para o quê? Tá acendendo sempre essa chama do relacionamento. E uma frase que é importante o casal sempre ter, anotem, coloquem na geladeira, no espelho. Fala aqui para elas, anotem, coloquem no espelho, na geladeira, quando acordar, né? O que eu posso fazer, se perguntar, o que eu posso fazer hoje para melhorar o meu relacionamento, para fortalecer, para apimentar a relação, o que eu posso fazer hoje para reacender a chama. Então, quando a gente está namorando, a gente sempre pergunta isso. A gente se preocupa, o que eu vou fazer hoje para agradar? Que roupa? Será que ele vai gostar dessa roupa? Quando a gente casa, vem a rotina, a gente esquece. A gente não foca mais nisso. Começa a se preocupar só conosco, né? E o que eu posso fazer para agradar, para apimentar, para acender a chama? Então, faça essa pergunta todos os dias. O amor é como uma planta. Se você deixa de regar, de adubar, de botar no sol, ele vai morrer. E eu falo para os homens assim também, você não tem carro, você não tem moto, você não faz manutenção, se você não fizer manutenção no seu carro, na sua moto, o que vai acontecer daqui a um ano? Vai começar a falhar, vai começar a dar problema até pifar e uma hora não vai funcionar mais. Assim é o seu casamento. Se você não fortalecer, se você não fizer uma boa manutenção do seu relacionamento, a tendência é que ele vai esfriar e pode até morrer. Né? Então, Mara, mas eu não sei por onde começar. Então, faça terapia, né? Estou aqui para isso. Tem vários profissionais, né, da área de terapia, mas assim, procure profissionais que, se você tem dúvida e não sabe por onde começar, a terapia de casal está aí para ajudar e trazer essas ferramentas que vai reacender aí esse amor, essa chama. Que se vocês casaram por amor, e se realmente foi por amor, não foi por interesse, porque também tem essa, tá? Às vezes a pessoa vem querer restaurar um relacionamento que começou baseado em valores errados, em princípios e valores errados. Aí, será que isso vai ter jeito? Né? Às vezes sim, às vezes não. Mas se o relacionamento começou por amor, por admiração, por bases sólidas, é muito mais fácil de você conseguir reacender esse amor. Agora, se foi por interesse, vai reacender o quê? Aí, quando vier a primeira luta financeira, o que vai acontecer nesse casamento? Que foi baseado ali só em interesse. Então, muito cuidado. Tudo isso a gente aprende na terapia. Aí eu trago pro individual. Se você está namorando, se você é noivo e quer construir um relacionamento saudável, já começa a fazer a terapia quando você está solteiro. Você precisa entender quais são os princípios e valores, os seus princípios e valores, que são negociáveis e os inegociáveis. Sonhos e metas, se tem. Às vezes o cara quer morar no Rio de Janeiro, mas a mulher tem um sonho de morar fora do país, desde pequenininha. Ou o cara quer ter 5 filhos, a mulher não quer ter filhos. Então tem que alinhar tudo isso antes, de preferência. Né? De preferência seria já ir fazendo a terapia antes, para trazer esse alinhamento para o casal. Isso é muito importante. Então, princípios e valores em comuns, metas e sonhos, né? Não precisa ser idênticos, mas parecidos. E boa química, um bom sexo, né? E desejo. Senão vira irmãos. Eu tenho casais que às vezes falam, a gente já tá 3 meses sem sexo, sem ter nada. Então, assim, vai esfriando. Não é que é a base do casamento, mas é uma boa parte. E aí você vira o quê? Irmãos. Casamento sem sexo é o quê?
É uma grande amizade. Entendeu? Então, tudo isso também a gente vai, porque às vezes o óbvio precisa ser dito. Ah, eu achei que uma vez no mês estava bom. É a primeira coisa que eu pergunto, qual a idade de vocês? Porque a idade influencia, né? Então tem que ver a idade. Às vezes algum problema hormonal, aí tem que investigar, né? Porque isso aí também é um dos pilares que fortalecem o casal e para ter um casamento, um relacionamento de sucesso. Já aconteceu, Mara, de você estar ali fazendo um acompanhamento com um casal e você identificar que talvez não tenha mais amor, ou identificar que a união ali veio por interesse e que você talvez precise ter essa conversa difícil? Já aconteceu e pelo seu rosto eu tô vendo aqui que já. Como é que você conduziu isso? Essa pergunta é muito importante, porque as pessoas falam, como é que funciona, né, a terapia de casal? Como é que vai, né, vai ser só o casal? Então, eu preciso desse diagnóstico, desse olhar que você falou. Então, a primeira sessão eu faço juntas com o casal, e aí eu tenho algumas perguntas chaves para entender ali o termômetro, quem quer e quem não quer. Eu já peguei casal que quando eu fiz a pergunta, né, quantos por cento você está disposto a lutar e melhorar o seu relacionamento? E a pessoa falou 100%, 200%, e o outro falou, eu tenho que responder mesmo? Olha a cara, eu tenho que responder. Bota aí 20%, mas eu vi no olhar da pessoa que nem 20% estava mais. Não quer se desgastar mais. Não queria mais, porque no caso desse casal específico, eles já chegaram na UTI mesmo da relação, por isso que eu falo, busquem, quando começou os sinais, já busquem ajuda, não deixa para chegar ali na UTI do relacionamento, que aí às vezes o negócio já foi, né? Então, aí eu faço a primeira, segunda sessão junto com o casal, faço aquelas perguntas, só que depois eu separo esse casal. Porque eu preciso entender, às vezes essa mulher está passando por abuso, violência, ela não pode falar na frente do marido. Às vezes esse homem está sofrendo porque a mulher é viciada em jogos, viciada em compras, em gastar, ou então não tem mais carinho, não tem mais sexo, e às vezes na frente dela ele não pode falar. Então eu preciso separar esse casal para entender de fato o que está acontecendo. E aí eles vão me trazer o que está acontecendo, e aí eu junto novamente, vou fazendo o alinhamento, às vezes preciso separar de novo para entender princípios e valores, o que é negociável e inegociável, a raiz ali, pai e mãe. Eu preciso entender como é que era a família deles no início, de origem, porque ele pode estar, normalmente ele está repetindo o padrão que ele viu na infância. Então, algumas sessões precisam ser separadas, individual, algumas, para poder depois trazer o alinhamento para esse casal e o conhecimento. E você falou algo sobre comunicação não agressiva? Comunicação não violenta. Não violenta, né? O que seria, então, uma comunicação não violenta? E o que seria a comunicação violenta, assim, na prática, pra gente entender? Porque às vezes a pessoa pode ouvir violenta e pensa num casal onde tem briga realmente física. Mas talvez não necessariamente. Antes da física pode ter algum outro indício e que é importante a gente ter essa clareza. Então, o que seria essa violenta e não violenta para que a pessoa possa entender se está vivendo isso ou não? Então, vamos lá. Vamos imaginar um casal, tá? Um casal. E aí, um dos parceiros, a comunicação dele, ela é passiva. Ela engole o que o outro fala, né? Até, normalmente, o colérico e o sanguíneo, eles são mais explosivos, mais extrovertidos. Então, eles têm mais facilidade de pôr para fora. Só que o fleumático e o melancólico, eles são mais introvertidos. Então, eles têm a tendência a engolir. Então, só um impõe, só um fala e o outro simplesmente tem que engolir. Então, ele é o passivo, né? Passivo não é agressivo, mas é aquela pessoa passiva que engole e tá tudo bem. E sempre vai ter o outro lado, que é o agressivo, né? Que ele vai lá e ele já chega com 10 pedras na mão, te criticando, te julgando, sem te ouvir, sem saber o que está acontecendo. E ele já chega armado com 10 pedras na mão, julgando, criticando, apontando. É um tipo de comunicação violenta. E tem o outro caso também, que é o cara que, ou a mulher, ou o homem que usa piadinhas, jargões, sarcasmos, né? Às vezes está até em família, em outras pessoas. Mas ela também é assim. Mas ele também... E faz uma piadinha, uma brincadeira ácida, jogando ali indireta num tom de brincadeira, de piada, mas humilhando a pessoa, expondo o parceiro. Então, isso é um tipo de comunicação violenta, né? E qual seria o ideal para o casal? E aí,
né? A gente vai ensinando ali o passo a passo e aplicando no dia a dia. É ter a escuta ativa, ter empatia, não julgar e não criticar, falar o que você sente, como você se sente com a postura do outro, né? Então, essas e outras dicas e técnicas para você ir colocando, aplicando no dia a dia. Se eu estou percebendo que eu tô só engolindo. Tem uma paciente que falou esses dias, eu tô tão feliz, porque antes as pessoas falavam, e como eu queria ser boazinha, agradar, eu só engolia, não falava. Não. E hoje eu consigo falar e me posicionar, a pessoa estava me devendo, e eu fui lá e consegui cobrar, e nem fiquei mal por isso, porque ela tinha a tendência só a engolir, não falar para agradar. E aí o outro acaba se aproveitando disso, né? Então é você ir dando pequenos passos de se posicionar, de falar. Outra coisa legal, tem o tempo, a comunicação, tem o tempo certo, tem a hora certa, tem que ter sabedoria. Às vezes camarada, né, o cara chegou cansado do trabalho, cheio de problema, e a mulher já joga aquele balde de informação, balde de coisas. Ah, porque o Joãozinho fez isso, porque a Mariazinha fez isso, e já começa. Calma, respira. Tem o horário certo, o momento certo para se comunicar. Não sai jogando assim. Então tem todo uma preparação, né? Isso é a maturidade na comunicação. Isso é importante também. Muito bom. E entre o homem e a mulher na relação, quais são os principais papéis deles, assim, para que a gente tenha uma relação saudável, Mara? Olha, hoje em dia não existem regras, tá? Hoje em dia a gente vê o homem fazendo o papel de mulher e a mulher fazendo o papel do homem e tá tudo bem. Mais ou menos, em partes, né? Até a página 2. Até a página 2 tá tudo bem. O que acontece? A mulher, ela quer admirar esse homem, ela precisa admirar esse homem, né? E o homem também quer ser respeitado, também quer ser admirado, né? Então, o que acontece? No inconsciente coletivo, o que seria o inconsciente coletivo? O que a maioria espera e procura, dificilmente você vai achar uma mulher que fala assim, eu quero um homem que ele não seja provedor, protetor e nem líder. Eu quero que ele fique em casa, cuidando da casa. Pode ter, né? A Xena Guerreira, ela gosta de homem assim. A mulher Xena Guerreira, ela vai gostar. Só que ao longo prazo, ela vai chegar na terapia e vai falar, o tesão esfriou. Minha libido sexual diminuiu. Por quê? Porque quando você inverte os papéis, pode acontecer da admiração diminuir e aí a libido vai junto, né? Porque a mulher precisa admirar, precisa olhar, admirar. Então, quando cada um assume, entende o seu papel em equilíbrio. Hoje em dia, eu posso sim ser acolhedora, a que cuida, a que acolhe, a que aconselha, a que traz o equilíbrio, a parte espiritual, mas também ajudar a prover, a proteger, a liderar. Mas, assim, o ideal seria que o homem fosse 60% mais da energia masculina e a mulher 60% mais da energia feminina. Quando tem isso, essa polaridade, eles se complementam e aí atrai. Agora, se eu sou a Xena Guerreira, focada em trabalhar, prover, sustentar, ação, e o homem, casei com o homem assim também, não vai ter admiração e vai ter até uma competição entre os dois. Começam a competir. Então, o homem, ele quer chegar em casa, e aí eu brinco com as meninas, eu falo assim, no trabalho você pode ser a leoa, você pode, sabe, ser a Mulher Maravilha, mas em casa você vai ter que virar um botãozinho, a chave, e você vai ter que ser a gatinha manhosa. Amor, abre aqui, você sabe abrir, você pega peso lá na academia, você consegue abrir, trocar, mas deixa ele fazer, deixa ele ser homem, deixa o homem ser homem, né? E o homem também, pare de querer cobrar e exigir que a mulher faça o mesmo papel que o dele, seja igual a ele, porque aí isso aí a longo prazo pode esfriar e a tendência é esfriar a relação. Então tem que ter esse equilíbrio do casal. Ninguém é melhor ou maior, só que cada um tem papel distinto ali e complementar. E junto eles são uma potência. E a família, o maior beneficiado são os filhos. Muito bom. E aí agora até uma pergunta pessoal, hein? Eu mesma perguntando, não é amiga não, que tem muita gente que fala assim, não, uma pergunta da minha amiga, uma pergunta minha mesmo. Interessante tudo isso que você falou sobre os papéis. Eu tendo a ser essa Xena guerreira e tal, amo trabalhar, e ele também ama trabalhar. Eu acho que a gente flui muito bem porque a gente trabalha aqui juntos, né? Então a gente tá vivendo muito essa experiência, mas em alguns momentos a gente vê que eu tá muito inserida até em alguns conflitos.
E aí, como é que faz? Porque ele também admira esse meu lado. Ontem, por exemplo, nós estávamos na igreja, aí a gente ajuda ele, nosso pastor, a montar o espaço, então a gente estava pegando umas cadeiras e colocando lá. Ele estava lá pegando, ele, não, amor, não precisa, eu falei, mas eu quero ajudar. Aí eu fui e ajudei. Aí ele falou assim, é nessas e outras que você ganha muito ponto comigo. Porque eu não fico sempre parada, sentada, a que não pode contribuir. Eu sempre quero estar junto. Só que então, até onde isso é saudável e até onde não é? Porque ao mesmo tempo ele, não, mas deixa que eu faça. Mas foi importante para ele também mostrar que eu tava ali para fazer. Então, é eu tirar minha mão e deixar. Até onde é interessante? Porque eu fiquei me perguntando isso. Sim, se para ele tá tudo bem e tem essa admiração e a pessoa fala e comunica, né, não tem aquela competição, né, ok, então isso sinaliza que está indo bem, né, está tudo ok. Mas se existe uma queixa de que, poxa, eu queria que você fosse um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais amoroso, um pouquinho mais sensível, porque o que acontece? Quando a mulher está muito na energia feminina, ela é muito prática, racional, e ela não consegue ser tão feminina. Não, quando ela tá na energia masculina, Quando ela tá né? na energia masculina, ela não consegue ser tão feminina, ela tá naquele modo fazer, 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 fazer. E às vezes eles sentem aquela falta do acolher, do ouvir, do aconselhar, da feminilidade, da sensibilidade. Então a gente tem que saber dançar entre esses dois lados e eles vão, a gente vai perceber, vai sinalizar, né? A gente vai perceber que ele às vezes está numa fase que ele quer um pouquinho mais de colo, de aconchego, não, vamos lá, bora, faz o quê? Né? Tem mulher que às vezes ela tá numa energia tão forte que ela se torna um general. Ela se torna, assim, a mãe do cara, né? E dá ordem o tempo inteiro. E aí ele vai sinalizar. Pô, você só me dá ordem, né? Então ele vai sinalizar. E não é bem assim. O feminino, ela também quer ser cuidada, né? E a mulher no masculino, ela só quer cuidar e fazer. Então, mas tem momentos que ela também quer ser cuidada, quer ser protegida, quer ser acolhida, né? E tem que saber essa dança e a comunicação. Por isso que a comunicação é a chave. Ele precisa comunicar o que ele quer, o que está faltando, o que não está gostando, e ela também. E trazer esse equilíbrio. Aí tem ferramentas. Eu tenho mulheres que chegam para mim, que são empresárias de sucesso, mas ela fala, eu tenho muita dificuldade. Quando eu chego em casa, eu quero dar ordem para o meu marido, dar ordem para os meus filhos. Parece que eu sou a chefa e um caos, assim, e todo mundo reclama. Então, é realmente trazer... entender que você precisa virar a chave quando você chegar em casa e ativar esse lado feminino, porque ele tá aí. Ele tá aí. Ele só não tá tão ativado por alguns motivos. De repente, você não teve um pai presente, ou você teve uma mãe que era assim, então para você é normal ser assim. Ou você precisou sobreviver desde cedo, desde novinha, ter que trabalhar muito cedo, então aquilo é normal para você. Então, mas dá para você ativar esse lado feminino, tal, para atrair e ter essa admiração, essa sensibilidade e esse complementar, né, na relação. É importante. Nossa, muito bom, muito bom. E pra gente fechar com chave de ouro, Mara, pra gente fechar com chave de ouro, fala aqui pra essa câmera. Qual é a mensagem que você deixa para esses casais que estão em crise, que estão com a comunicação toda distorcida, que às vezes acha que não tem chance para o relacionamento, acha que o casamento acabou, que não existe mais amor? Qual é a mensagem que você deixa para esse casal? Fala aqui para eles. Bom, se há amor, há esperança. Só não tem jeito para a morte, para o resto tem jeito. Então, busque ajuda, não espere seu relacionamento chegar ali na CTI, na UTI da relação, não fique achando que buscar ajuda é algo vergonhoso ou constrangedor, não. Hoje em dia, para qualquer coisa, né? Se eu quero aprender a dirigir, eu vou buscar conhecimento, fazer aulas. Se eu quero aprender a falar inglês, eu vou fazer um curso, eu vou aprender. Então, se eu quero melhorar o meu relacionamento, por que não buscar uma ajuda terapêutica de um profissional que tem conhecimento, que estudou para aquilo, para te ajudar a melhorar como marido, como mulher, a melhorar a relação. Então, isso não é humilhante, vergonhoso, não, pelo contrário, isso mostra que você quer melhorar, que você quer crescer, amadurecer, fortalecer o seu relacionamento. Então, busque assim que começar os primeiros sinais, ou então nem espere buscar os primeiros sinais, né? Já comece a buscar ajuda para melhorar o seu relacionamento, o seu eu primeiro, né? Em primeiro lugar, também procurar olhar para dentro de si,
mudar como ser humano e como pessoa, que isso vai reverberar no relacionamento. Então não tenha vergonha, busque ajuda, faça realmente uma terapia para você ter um relacionamento saudável, fortalecendo mesmo a relação, a união, e isso vai reverberar não só no casal, mas para os filhos também, para as próximas gerações. Então é muito importante. Busque ajuda, faça uma terapia e não tenha vergonha. Invista no seu maior patrimônio, que é a sua família, é o seu relacionamento. Esse é o seu maior patrimônio. Então, no que você está investindo, né? Mas onde você está investindo? Eu invisto mais no conhecimento, trabalho, isso e aquilo, mas e o seu relacionamento? Quantos por cento você tem investido no seu relacionamento para que ele possa melhorar? Então, tudo que a gente planta ali, que a gente foca, né? A gente expande, atrai e melhora. Então, são prioridades. É verdade, Mara. Muito obrigada Eu por que tudo que você agradeço. compartilhou. E eu quero que você deixe teu arroba aí para o pessoal poder te encontrar, onde que eles te encontram. Deixa o telefone também, a gente vai colocar na descrição, mas é bom falar, porque a pessoa às vezes está assistindo agora e fala assim, não, já quero ir lá no Instagram dela. Então já fala aí qual é o seu... Na do meio? Tu fala na do meio aqui, qual é o seu arroba, onde eles te encontram. Ok. Vocês conseguem me encontrar no meu Instagram, que é o @psi.maracosta, tá? Lá tem o link da bio, você pode clicar e já cai direto no meu WhatsApp, mas eu vou passar aqui também o número, que é o DDD 21 98565 2267. E a primeira sessão diagnóstica que eu faço é uma sessão gratuita, tá? Por quê? Porque eu quero que a pessoa conheça a minha metodologia, entenda, eu vou poder explicar ali para a pessoa como funciona o meu trabalho, tanto individual, terapia individual, quanto também para casais, e também entender a queixa, entender a dor do outro e ali fazer o alinhamento. Então, a primeira sessão diagnóstica, ela é gratuita e vai ser um prazer receber vocês. Vamos melhorar tanto a saúde mental, emocional, quanto o seu relacionamento. Muito bom. Então, ó, pessoal, já aproveita essa sessão aí, já marca logo com a Mara para você poder sair desse conflito, viver uma vida mais feliz, avançar com o seu relacionamento, porque é bom para todo mundo, né? Com certeza. Então foi muito bom, pessoal. Muito obrigada, Mara, mais uma vez por tudo que você transbordou aqui pra gente, na minha vida, na vida do pessoal. Nós somos extremamente gratos a tudo que você compartilhou e a gente vai receber você aqui novamente. Com pra certeza. gente aprofundar mais. Fazer uma enquete aí com o pessoal. O que vocês mais gostaram? O que vocês gostariam que a Mara... Pode perguntar, né? Que eu trago aqui no próximo. Muito bom. E, ó, pessoal, vocês nos encontram no @fontanesfilmes e no @LarissaFontanes, que é o meu perfil no Instagram. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau, gratidão.